E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física. E hoje iremos começar mais um novo curso aqui, o curso de Eletrodinâmica, continuando a nossa viagem pela eletricidade. E hoje, claro, vamos introduzir os conceitos de eletrodinâmica, os conceitos básicos, vamos falar sobre os tipos de corrente, natureza de corrente, enfim. Vamos falar sobre a corrente elétrica, até porque a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas, certo? De cargas por um fio condutor, certo? Vamos ver o seguinte, na eletrostática a gente tinha lá que eletrostática quer dizer que são cargas, a gente vai estudar cargas em repouso. Na eletrodinâmica a gente vai usar o quê? A gente vai estudar, né, as cargas em movimento. Mas é claro que quando a gente pega qualquer objeto metálico, no caso um bom condutor de eletricidade, a gente vai ver que se a gente for estudar a estrutura de um metal, por exemplo, a gente vê que, né, os cátions vão ficar fixos, né, os núcleos vão ficar fixos, e os elétrons vão se movimentar desordenadamente por esse condutor, os elétrons livres, a gente chama de elétrons livres, tá? Então, quer dizer, Éricles, que existe corrente elétrica no condutor mesmo nessa? Não. Só vai existir corrente elétrica quando tiver um movimento ordenado dessas cargas, tá? Porque um metal por si só ele vai ter sim um movimento de elétrons ali de forma desordenada. E isso não significa que tem uma corrente elétrica ali, certo? Vamos lá. Imaginamos o seguinte: eu pego, né, um fio condutor, adiciono uma DDP, né, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica ou uma voltagem. Lembre-se que esses três termos que eu estou usando aqui é a mesma coisa. Tanto faz DDP, diferença de potencial, tensão elétrica ou voltagem, tá? Não, tanto faz. Então imagina, eu coloco aqui uma DDP, né? Que vou chamar de VA e VB, nesse fio condutor aqui, tá? E o que vai acontecer? Quando eu coloco uma DDP, vai ter um campo elétrico, né? Vai aparecer um campo aqui, que vai ser gerado por essa DDP. Beleza. Se eu tenho cargas negativas aqui, né? Nesse fio condutor, e elas estão imersas a esse campo elétrico formado pela DDP, elas vão sofrer uma corrente elétrica. Aliás, elas vão sofrer uma força elétrica. E essa força elétrica vai fazer com que esses elétrons se movimentem de forma ordenada. Aí vem o termo de corrente elétrica, né? A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico, devido à ação de um campo elétrico gerado pela diferença de potencial. Eu coloquei até aqui entre aspas livres, né? Elétrons livres, porque assim, na verdade, os elétrons não estão totalmente livres, né? Mas claro, a gente simplifica dizendo que eles estão livres em um condutor metálico, certo? Então, vamos lá. Vou colocar duas observações aqui. A primeira observação é o seguinte: o movimento dos elétrons, além de ser ordenado, ocorre simultaneamente, ou seja, todos os elétrons se movimentam ao mesmo tempo. Como assim, Elis? Vamos lá. Você já deve ter percebido quando você chega em casa, né? A casa está toda escura. Vamos dizer que a sua casa esteja toda escura. Você chegou no dia de trabalho, né? O dia da escola, enfim. Não tem ninguém em casa e você aciona o interruptor. E a luz acende automaticamente. Aí você pensa, pô, o Éricles falou lá na aula aqui, pô. Então passa uma corrente elétrica que vai acender a lâmpada. Então, quando eu aperto o interruptor, a lâmpada acende na mesma hora. Como isso é possível? Então quer dizer que os elétrons se movimentam de forma muito rápida? Não, não é bem isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, que o movimento dos elétrons, né, além de ser ordenado, ela ocorre de forma simultânea. Então, ao mesmo tempo, esses elétrons começam a se movimentar. E na hora que você aciona o interruptor, acende a luz. Até porque o movimento dos elétrons é um movimento, consideradamente em relação à luz, muito, muito lento. Acho que, se eu não me engano, é em cerca de 5 centímetros por segundo. 10 centímetros por segundo, não lembro qual a magnitude da corrente elétrica. Mas é por aí. Não é lá a grande velocidade. Mas, enfim, a gente observa que não é o movimento rápido dos elétrons, mas é o movimento simultâneo desses elétrons que faz a luz acender no momento que você aciona o interruptor. Observação 2. Um condutor elétrico não precisa ser necessariamente um metal.
Basta que seja um meio que permita a movimentação ordenada dessas cargas. Soluções eletrolíticas são um exemplo. Ó, não necessariamente o metal, né, a gente sabe que existem bons condutores. Os metais são bons condutores se a gente observa o tempo inteiro. Né? Você sai de casa, você vê fios de alta tensão o tempo todo, que são esses fios aí, né, que são os condutores. Né? Mas a gente tem também outros materiais que são bons condutores. No caso, né, a solução eletrolítica. Né? Não sei se você já tem aquele experimento, né, de água com sal, você coloca né, o ânodo e o cátodo ali e conecta a uma bateria. E você vai ver ali, se você conectar uma lâmpada, né, em série nesse circuito aí, vou falar mais sobre isso também, você vai ver que a lâmpada vai acender. Né? Porque a água com sal, você vai ver que ela conduz corrente elétrica. Né? Então isso é uma solução eletrolítica. Né? Tá? Então, não necessariamente seja um metal que pode conduzir corrente elétrica. Né? Uma solução eletrolítica também pode. Tá? Vamos falar sobre o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica é o seguinte. Você tem um sentido real da corrente e o sentido convencional. O que é o sentido real da corrente? Né? São os elétrons, né, que se movimentam de forma contrária ao campo elétrico gerado pela DDP. Né? Então você vai ver que o polo positivo, eu liguei aqui esse fio, né, a essa bateria aqui, que tem um polo positivo e um polo negativo, e aqui eu dei um zoom nesse fio aqui. Tá? Dei um zoom bem grande para ver aqui os elétrons, né? E você vai ver que o campo gerado, a direção do campo, aliás, o sentido do campo é diferente do sentido né, dos elétrons aqui, certo? É contrário, na verdade, né? E por isso a gente chama de sentido real. O sentido convencional, no caso, a gente vai usar, que é o que a gente vai usar nos cálculos, é o sentido onde as cargas positivas, né, elas se movimentam no mesmo sentido do sentido do campo elétrico. Tá? Então, por isso a gente vai usar o sentido convencional. Lá no circuito elétrico, quando a gente for calcular a corrente em um circuito elétrico, pode acontecer do valor ser negativo da corrente. Isso significa que a gente considerou o sentido contrário, né, no problema. Então, a gente não se assuste quando acontecer um problema de a corrente ser negativa. Né? Isso significa que a corrente simplesmente o sentido é diferente. Tá? E aí, ó, o sentido da corrente elétrica é o do deslocamento imaginário, né, das cargas positivas do condutor, isto é o mesmo do campo elétrico no seu interior. Então a gente vai usar a gente vai usar o sentido convencional, tá, daqui em diante. Beleza? Isso é uma questão mais matemática até, né? Eu falo assim sempre, que é uma questão mais matemática que a gente vai usar aí nos cálculos, né? Vamos falar sobre a natureza da corrente, tá? Vamos falar sobre a natureza da corrente aí, que é o caso da corrente eletrônica e a corrente iônica. A corrente eletrônica, né, é aquela constituída pelo deslocamento dos elétrons livres, que ocorre geralmente no quê? Nos condutores metálicos, né? Então, quando você tem uma corrente ali num fio, né, um fio ali num condutor metálico, que seja um fio de cobre, enfim, a gente tem a corrente eletrônica. A corrente iônica é aquela que a gente fala das soluções eletrolíticas, né? Então imagina, eu coloco aqui, né, um eletrodo aí, aliás, eu coloco aqui, ó, o cátodo e o ânodo, né? E aí, ó, essa água aqui, né, vamos dizer que essa água esteja, né, aliás, o sal esteja dissolvido nessa água aqui, certo? Que é o cloreto de sódio, o NaCl, né? E aí, ó, eu conecto a bateria. E aí vai ter uma corrente elétrica aqui. Tá? Se eu conectar esse circuito a uma lâmpada, essa lâmpada vai acender. Certo? Então, no caso, como água com sal é uma solução eletrolítica, né? Mas também você pode ter as lâmpadas fluorescentes, que talvez a gente está deixando de usar as lâmpadas fluorescentes, né? Com o tempo. Que seria a ideia dos gases ionizados. Você tem um gás ionizado dentro de uma lâmpada fluorescente ali, que quando passa a corrente elétrica, a lâmpada emite luz. Certo? Então a gente tem aí, né? No caso, a solução eletrolítica seria os gases ionizados. Certo? Beleza? Então a gente tem esses dois tipos aí. Tá? Vamos para a intensidade da corrente elétrica.
Bom, a intensidade da corrente elétrica é o seguinte, né? Vamos dizer aqui, eu tenho um fio que está passando uma corrente elétrica. E aí eu pego um plano, coloco aqui, corto esse fio aqui, e aqui eu vou ter, ó, uma seção transversal do fio que eu vou chamar de S. Tá? E aqui eu vou ter o quê? Uma variação de carga, que eu vou chamar de dQ. Nessa região aqui, está passando. Por um determinado tempo. Isso eu vou definir aqui, tá? Por corrente elétrica, que é a variação de carga que passa por essa região aqui, pelo tempo. Ok? Então isso é a corrente elétrica, né? A intensidade da corrente elétrica. Quando a gente for calcular a corrente elétrica, vai ser a variação de carga pelo tempo. Certo? Claro que essa corrente elétrica aí, né? Ela tem a unidade do ampere, no Sistema Internacional de Unidades. Como assim ampere? Ampere foi um físico, né? Um físico francês, André-Marie Ampère, né? Uns chamam de ampere, outros chamam de ampere. No meu caso eu chamo ampere, tá? Que na verdade esse físico ele trouxe grandes contribuições para o eletromagnetismo, tá? E o ampere é 1 coulomb por segundo, até porque, né, o delta Q aqui é a carga é dada em coulomb, tá? E claro, a variação de carga vai ser o número, né, o número de elétrons vezes a carga elementar do próprio elétron, certo? Então a gente tem aqui que 1 ampere é 1 coulomb por segundo, que a gente chama de ampere, que é a letra representada pela letra A. E a gente tem os submúltiplos, né? O submúltiplo seria, né, porque como 1 ampere é uma corrente até um pouco, né, não é muito alta, mas é uma corrente até consideravelmente grande, tá? Então a gente usa geralmente 1 miliampere, 1 microampere, tá? Geralmente a gente pode usar esses submúltiplos aí, beleza? Vamos falar sobre os tipos de corrente para a gente encerrar por hoje. Tipos de corrente. Ó, veja o seguinte, a gente tem 2 tipos de corrente. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é aquela cujo sentido da corrente é constante. Ocorre, por exemplo, nas correntes geradas por pilhas e baterias. Ou baterias até de celular. Geralmente a gente tem aqui um conversor de corrente contínua e alternada que faz esse processo de converter a corrente, né? Porque você vai observar que as redes domésticas são correntes alternadas. E quando ela vem para o celular aqui, aí na bateria tem um conversor, né? E aí você transforma em corrente contínua, enfim. Tá? Mas o que é a corrente contínua? A corrente contínua é quando a corrente ela tem um sentido só. Certo? Então, se ela vai da direita para a esquerda, ela vai da direita para a esquerda o tempo inteiro. Certo? Seria essa a ideia, né? Então, a gente tem também a corrente contínua constante, que seria a ideia de que a corrente ela está, ó, sempre, ó, ela não muda, né, o sentido. Ela começou aqui e ao decorrer do tempo ela vai ser a mesma corrente, no mesmo sentido. Ok? Então, isso é a corrente contínua. E a corrente alternada, a gente ouve muito falar da ideia da corrente alternada. Bom, a corrente alternada, gente, é o seguinte. É aquela cuja intensidade, né? Cujo sentido da corrente varia periodicamente. É o caso das correntes utilizadas em residências domésticas, tá? Que são fornecidas em usinas hidrelétricas, e com frequência de 60 ciclos por segundo, ou seja, é 60 Hz, né, que a gente fala aqui, a gente usa o Hz, né, 60 Hz. Gente, é o seguinte, o que é a corrente alternada? O Nikola Tesla, né, o grande físico Nikola Tesla, ele pensou o seguinte, bom, não é necessário que a corrente flua, né, num sentido só. Eu posso ter uma espécie de vibração da carga, né, e aí eu posso ter corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho uma carga aqui que está se movimentando. Né? Se ela está movimentando ordenadamente, significa que eu tenho uma corrente elétrica ali. Beleza. Mas se eu pegar essa carga e movimentar para a direita, depois movimentar para a esquerda, e ficar nesse movimento de esquerda e direita, o Nikola Tesla pensou nisso, e aí ele pensou, bom, eu posso ter corrente elétrica nessa mesma magnitude. Tá? E aí, por isso que a gente chama de alternada, porque ela vai para o máximo e vem para o mínimo. Depois vai para o máximo, mínimo. E isso numa frequência de 60 ciclos por segundo. No Brasil. Na Europa, eu acho que é 50 ciclos por segundo. Então, assim,
seria essa a imaginação, né? Essa ideia. Que, por exemplo, se eu tenho uma carga aqui, ela vai para a direita, depois vai para a esquerda, depois volta para o mesmo ponto, vai para a direita, para a esquerda, enfim. Ela faz esse movimento e também posso ter corrente elétrica. Inclusive, essa ideia do Tesla foi muito legal, porque a gente pode levar uma grande quantidade de energia elétrica, certo? Das usinas, tirando das usinas até as residências, numa quantidade muito grande, né? Através da corrente alternada, porque ela tem um custo mais barato, um custo barato. Né? Se a gente for usar correntes contínuas, seria bem complicado a gente trazer uma grande quantidade de corrente, né, de energia elétrica para a gente. Né? Seria muito mais caro. Então, você observa aqui que o gráfico ele vai variar periodicamente. A corrente vai até o máximo, depois vem até o mínimo, depois vai ao máximo, mínimo, e assim, numa frequência de 60 ciclos por segundo. Ok? Então essa é a ideia de corrente alternada. Né? Corrente contínua, onde a corrente é constante, né, o tempo inteiro. Tá? No mesmo sentido, na verdade. E aí a corrente alternada seria essa ideia de que a corrente vai para o máximo, depois para o mínimo, e ela varia periodicamente. Tá? Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, né? Curta o vídeo aí, dê um like aí ajudando a gente. Compartilha com a galera, né? Para quem está estudando para o Enem, isso é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.